Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento aí mais sobrenatural que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve começaremos o nosso novo quadro mensal, depois da meia-noite. E sim, o caso de hoje é basicamente um filme, né? Geisiflix aí pra vocês, porque realmente tem muita coisa mesmo, então super indico você fazer uma pipoquinha, pegar alguma coisa pra beber, talvez uma água com açúcar também seja bem interessante, considerando o tanto de raiva que iremos passar hoje. É muita raiva, tá? Quando você pensa que o caso acabou, ele não acabou, porque tem muita coisa. Eu acho que é um dos casos que mais tem plot twists e reviravoltas que eu já vi em todos os casos que eu conheço, que vocês sabem, são muitos. E se você quiser aproveitar para colocar essa faxina em dia e essa pia que deve estar bem nojenta, agora é a hora. Antes de começar o caso de hoje, preciso dar o nosso aviso. Se você é uma pessoa mais sensível a temas relacionados a sequestro, abuso sexual e assassinato de uma criança, esse vídeo não é para você. Existem casos mais pesados aqui no canal, mas esse tem tanta informação, tem tanta coisa e ele é tão triste que eu não recomendo pra todo mundo. Então eu peço que você priorize a sua saúde mental, mas se você for um dos seguidores que são teimosos aqui no canal, que é basicamente 90%, sempre que der eu vou colocar o aviso antes de alguma parte mais gráfica ou alguma parte que eu sei que possa ser um gatilho pra uma outra pessoa. Então, chega de blá blá blá. E vamos pro caso de hoje. Franklin Delano Floyd nasceu no dia 17 de junho de 1943 em Burnsville, na Geórgia, sendo o mais novo de 5 filhos de Thomas H. Floyd e Della Floyd. O seu pai era operário em uma fábrica de algodão e, apesar de ser um homem tranquilo e amigável enquanto estava sóbrio, todo o seu comportamento mudava quando ele bebia. E isso era algo extremamente recorrente. Ele era muito abusivo com a sua esposa e com seus filhos, chegando ao ponto em que eles tinham que se esconder debaixo da cama para que quando ele chegasse do bar, ele não percebesse que eles estavam ali, até que eventualmente acabasse desmaiando na cama ou no sofá. Em junho de 1944, aos 32 anos de idade, Thomas Floyd acabou falecendo por conta de insuficiência renal e hepática, fazendo com que Della Floyd, que estava com 29 anos, ficasse viúva e tendo que cuidar de 5 filhos sozinha. O que eu não consigo nem imaginar, porque eu não me vejo cuidando de uma única criança, imagine de 5. E para piorar tudo ainda mais, quem sustentava a família era Thomas, visto que naquela época geralmente as mulheres ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos, enquanto os maridos saíam e trabalhavam. E agora não tinha mais Thomas, ou seja, não tinha mais dinheiro. Por conta disso, Della decidiu se mudar para a casa de sua mãe junto com seus filhos, mas isso durou apenas 15 meses porque, eventualmente, os seus pais a expulsaram de casa. Agora, sem casa, sem dinheiro e sem condições de cuidar de 5 crianças, ela foi até o Departamento de Bem-Estar Público do Condado de Lamar, onde os assistentes sociais sugeriram que ela colocasse os filhos na Casa Batista de Crianças da Geórgia, que ficava em Hapeville. Porém, para colocar os filhos lá, existia um certo critério. As crianças só poderiam ficar no orfanato caso elas fossem órfãs por morte ou por circunstâncias, e isso fazia com que Della perdesse os seus direitos parentais, mesmo que mais tarde ela conseguisse se recuperar financeiramente e tivesse condições de cuidar dos seus filhos. Além disso, ela só poderia visitá-los de 3 em 3 meses,
Na teoria, porque na prática ela é completamente diferente. E pela situação que ela estava, ela realmente não tinha condições de cuidar das crianças, ela acabou aceitando. E na época, Franklin, que tinha apenas 2 anos de idade, acabou sendo separado dos seus irmãos. Acontece que essa casa para crianças não era nada agradável, muito pelo contrário. Todas as crianças que estavam ali sofriam abusos dos funcionários ou até mesmo das outras crianças, e caso elas fizessem uma coisa minimamente errada, elas seriam punidas de formas extremamente agressivas. E quando dela decidiu pedir permissão para visitar os filhos, em todas as vezes eles recusaram e ela só pôde visitá-los de 1 a 2 vezes por ano. Pois é. Ao longo dos anos, Franklin começou a sofrer muito bullying porque ele era uma criança menor que as outras e também porque muitos diziam que ele fazia coisas muito femininas. E com o tempo, essas piadas se tornaram agressões físicas e só para vocês terem noção, de acordo com ele chegou a ser abusado sexualmente diversas vezes dentro do orfanato. E eu não duvido que isso tenha acontecido, porque realmente existem muitas casas de crianças nos Estados Unidos onde essa violência lá dentro é algo muito forte. As pessoas que deveriam cuidar das crianças são as que mais estão as traumatizando. Enquanto isso, os seus irmãos iam saindo um por um. Toda vez que alguém chegava aos 18 anos, tinha que sair do orfanato. Mas como Franklin era o mais novo, ele acabou saindo por último, fazendo com que ele acabasse perdendo o pouco de contato que ele tinha com seus irmãos. Em 1959, ele conseguiu fugir, invadiu uma casa e roubou comida. E a esse ponto, os funcionários não aguentavam mais, porque já haviam alguns anos em que ele fazia isso e sempre violava as regras do orfanato. Então, a administração entrou em contato com uma das irmãs dele, chamada Dorothy, e disse que eles não iriam denunciá-lo se ela ficasse com ele. Como ele era seu irmão, ela acabou aceitando e então Franklin passou a morar na sua casa, na Carolina do Norte, com o marido da irmã e também os seus 2 filhos. Mas isso também não durou muito tempo, porque o marido de Dorothy considerava Franklin como uma pessoa perigosa. E ele estava 100% certo. Depois disso, Franklin decidiu que era o momento certo para procurar por sua mãe. Então ele foi para Indianápolis, na Indiana, e não demorou muito tempo até que a encontrasse. Porém, a esse ponto, Della Floyd estava trabalhando como garota de programa e, pelo que eu entendi, ela não estava tão interessada assim no filho. Então, ele apenas pediu que ela assinasse alguns papéis para que ele pudesse entrar nas Forças Armadas dos Estados Unidos, considerando que ele era menor de idade. Ele conseguiu se alistar em 1959, chegando a servir no Missouri e em Oklahoma por 6 meses, antes de ser expulso quando descobriram que ele não tinha idade suficiente para estar ali. De lá, ele voltou para Indianápolis para morar com a mãe, mas ao chegar lá, ela já havia ido embora, e nisso ele foi se mudando de cidade para cidade, até que chegou em Los Angeles. Em 1960, ele foi preso após invadir uma loja da Sears, na qual ele pretendia fazer um roubo à mão armada. Quando a polícia chegou no local, acabou tendo uma certa confusão, e Franklin acabou levando um tiro no estômago, e por conta disso, teve que passar por uma cirurgia, antes de ser levado para o Instituto Juvenil de Preston, na Califórnia, onde permaneceu até agosto de 1961. Em novembro, ele violou a sua liberdade condicional após viajar com um outro jovem e foi levado para fazer alguns testes psiquiátricos, sendo liberado em janeiro de 1962. Em maio, ele voltou para Rapeville e, curiosamente, ele decidiu morar perto do orfanato em que ele havia ficado e que ele odiava com todas as suas forças. Pouquíssimo tempo depois, ele foi acusado de sequestro e abuso sexual de uma menina de apenas 4 anos de idade e foi condenado de 10 a 20 anos de prisão, mas pouco tempo depois a acusação de sequestro foi retirada por algum motivo que não sabemos. Com isso, ele foi preso e então foi enviado para um hospital psiquiátrico, mas adivinha? Apenas 4 meses depois ele conseguiu fugir. Tudo isso enquanto ele estava sendo levado para um exame no olho, então ele conseguiu de alguma forma fugir, roubou um veículo e logo em seguida lá foi ele roubar um banco. Felizmente ele foi capturado no mesmo dia, foi enviado para a prisão e recebeu uma sentença de 15 anos e dessa vez ele foi levado para o Reformatório Federal de Chillicothe, em Ohio. Novamente ele tentou fugir, vocês vão perceber que é uma coisa assim que ele faz bastante, só que dessa vez deu errado e ele recebeu 5 anos adicionais.
e então foi transferido para a penitenciária de Lewisburg, na Pensilvânia. E assim, vocês já sabem que quando um criminoso que cometeu crimes contra crianças, especialmente crimes sexuais, essa pessoa automaticamente se torna um alvo dentro da prisão. Pois é, nem mesmo os criminosos e criminosos que fizeram coisas terríveis aceitam esse tipo específico de crime. Dito isso, obviamente Franklin Floyd se tornou um alvo gigantesco. E exatamente por conta dessas agressões que ele estava sofrendo dentro da prisão, ele teve que ser transferido para uma outra penitenciária federal, dessa vez em Marion, em Illinois, que por sinal foi criada para ser a substituta da prisão de Alcatraz, que fechou em 1963. Só que dessa vez Franklin sabia exatamente o que ele esperava, então ele decidiu encontrar um protetor, mais conhecido também como Daddy ou Papai. Basicamente, essa pessoa também lhe abusaria sexualmente, mas seria o único, e ele também lhe protegeria dos outros caras furiosos. Enquanto estava na prisão, ele se interessou por direito, o que é um tanto quanto interessante, e até estudou para o teste de desenvolvimento educacional geral, mais conhecido como GED, no qual ele passou e conseguiu seu diploma de ensino médio. Em novembro de 1971, ele conseguiu liberdade condicional pela sua sentença estadual e foi enviado para a Penitenciária Federal de Atlanta para poder servir os seus últimos anos pela acusação de tentativa de fuga de 1962. Um ano depois, ele recebeu liberdade condicional, mas em janeiro de 1973, ele foi preso novamente, dessa vez pela tentativa de sequestro de uma mulher em um posto de gasolina, mas por sorte ela conseguiu escapar e obviamente o denunciou. Então, ele foi preso e ficou o resto de sua vida dentro da prisão, certo? Errado. Ele não apareceu no julgamento e decidiu simplesmente fugir. E pelos próximos anos ele teve diversos nomes. E a partir daqui que Franklin Floyd começou a ter várias identidades, mas para não ficar confuso, eu vou mencionar esses nomes uma ou duas vezes e depois eu vou continuar chamando de Franklin para que vocês não se percam aí, porque realmente são muitos nomes. Em 1974, ele passou a utilizar o nome Brandon Cleo Williams e em um certo dia, enquanto estava em uma parada de caminhões, ele conheceu uma mulher chamada Sandy Frances Bradenburg, mais conhecida apenas como Sandy Shipman. Na época, Sandy era mãe de 4 filhos de 2 pais diferentes. A primeira a nascer foi Suzanne Marie Sevakis, que nasceu em 1969 do seu primeiro marido, chamado Clifford Ray Sevakis, que por sinal era seu namorado desde o ensino médio. E depois nasceram Allison, Amy e Philip Brandenburg, do segundo marido. Quando Franklin conheceu Sandy, ela estava em um momento bem difícil de sua vida, onde estava tendo que cuidar de 4 crianças sozinha, tendo que procurar emprego, tendo que procurar uma casa, várias coisas dando errado ao mesmo tempo. Então, Franklin aproveitou a situação e disse que cuidaria dela, que cuidaria dos filhos dela e que tudo ficaria bem, ótimo, flores, tudo maravilhoso. E ela acreditou, então eles começaram a namorar. Um mês depois se casaram e ele conseguiu convencê-la a se mudar com ele e os seus filhos para Dallas, no Texas. Só que quando eles se casaram e se mudaram, Sandy percebeu que Franklin, ou melhor, Brandon Williams, não era exatamente a pessoa que ele dizia ser. Por exemplo, ele não tinha dinheiro, né? Então ele não tinha condições de cuidar dela e dos seus filhos. E com o tempo o dinheiro foi acabando e nisso Sandy acabou tendo que ir em uma loja para comprar fraldas e teve que dar um cheque sem fundo. Mas obviamente descobriram que o cheque era sem fundo e ela foi presa, tendo que passar 30 dias na prisão. Porém, quando ela saiu, ela chegou em casa e não tinha nada, incluindo o seu marido e os seus filhos. E quando ela percebeu que todas essas crianças haviam sido sequestradas pelo padrasto, ela foi até as autoridades para fazer uma queixa e falar que eles haviam sido sequestrados. A polícia falou que, como eles eram casados, ele tinha o direito de levá-los embora. Ou seja, eles não fizeram absolutamente nada. Com o tempo, Sandy conseguiu encontrar suas 2 filhas do meio, Allison e Amy, e ambas haviam sido deixadas em grupos de serviços sociais organizados por igrejas diferentes.
Mas, infelizmente, ela nunca encontrou Suzanne e nem o seu filho, Philip. Em 2019, Philip foi positivamente identificado através de teste de DNA quando ele viu toda essa história e então decidiu se apresentar à polícia. Ele também havia sido deixado em um orfanato, já Suzanne Servakis nunca mais foi vista pela mãe. E é aqui que começamos a segunda parte desse caso, e se preparem porque é tudo muito insano e surreal. Quando Franklin sequestrou Suzanne, que na época estava com 5 ou 6 anos de idade, eles se mudaram para Oklahoma e nisso ele mudou seu nome para Trenton Davis e conseguiu um emprego na escola local, onde trabalhava com manutenção. Já Suzanne passou de Suzanne Servakis para Suzanne Davis e, por incrível que pareça, ele a matriculou na escola, que era Wilson Elementary School. Mas, em um certo momento, a babá que havia sido contratada para cuidar de Suzanne foi até a polícia e reportou Franklin por abuso. Então, lá foi ele e novamente mudou de cidade. Em 1978, eles se mudaram para Phoenix, depois eles foram para Louisville, no Kentucky, e Franklin decidiu mudar o seu nome pela terceira vez. Ele virou Warren Marshall e Suzanne virou Sharon Marshall. Inicialmente, Suzanne estudou na Riverdale High School, mas depois se mudou para Forest Park High School aos 15 anos de idade. Na reunião que ela fez para poder se matricular na escola, considerando que iria para aulas mais avançadas, Franklin disse que a mãe de Suzanne tinha morrido quando ela era ainda muito pequena e que ele estava fazendo o melhor que conseguia como um pai solo. Apesar de já ter passado por todos esses traumas, Suzanne se tornou uma jovem extremamente inteligente com um QI de 132 que só tirava as melhores notas. Ela tinha um grande sonho de se tornar uma engenheira aeroespacial e estudar no Instituto de Tecnologia da Georgia, mais conhecido como Georgia Tech, e como se não bastasse, ela também era uma gênia da matemática. Além disso, todo mundo gostava dela, parecia que ela tinha alguma coisa que atraía as pessoas para si. Ela vivia sorridente e parecia ser uma pessoa muito feliz, pelo menos perto dos amigos. Quando ela ficava perto de Franklin, por outro lado, que todo mundo achava que era o seu pai, Warren Marshall, a sua personalidade mudava e ela ficava muito mais introspectiva. E como vocês podem imaginar, ele era extremamente rígido e tinha muitas regras, e por conta disso, vivendo nessa situação por anos e realmente acreditando que ele era o seu pai, ela obedecia praticamente tudo que ele falava, e caso ela não obedecesse, ele arranjava um jeito de puni-la. Todos os dias ela tinha que estar em casa às 4 horas da tarde, aparentemente para limpar a casa e fazer o jantar do pai, porque ele tinha muitas dores na coluna. O que não era verdade, mas era isso que ela contava para os seus amigos, afinal a realidade era muito pior. Ela tinha que chegar em casa todos os dias às 4 horas da tarde para que ele pudesse abusá-la sexualmente. Com o tempo, seus amigos também começaram a perceber que ela usava roupas bem inapropriadas para sua idade, meio que como se alguém tivesse escolhido as roupas para ela, porque era muito evidente o quão desconfortável ela estava. E spoiler, era Franklin quem escolhia tudo o que ela vestia. Em 1984, Suzanne conheceu uma jovem chamada Jennifer Fisher em um workshop de verão sobre liderança que aconteceu no Berry College, na Georgia. Depois disso, as duas se tornaram muito amigas. Mas uma coisa interessante de se falar é que quando Jennifer pediu o número da casa de Suzanne, ela disse que ela não tinha permissão para dar para ninguém. Então, Jennifer deu o seu número para que Suzanne pudesse ligar para ela em algum momento. Mas também parece que Suzanne demorou um tempo e Jennifer até pensou que talvez ela não tivesse gostado muito dela ou algo do tipo, mas não era nada disso. Depois de quase um mês conversando praticamente todos os dias, os pais de Jennifer deram permissão para que ela convidasse Suzanne/Sharon para que ela pudesse ali passar uma noite, fazer uma festa de pijama, algo bem legal. E quando Franklin a deixou na casa da família Fisher, ele começou a dizer que ele era um pintor, o que era mentira, e que naquela região ele conseguiria vários trabalhos, porque ele era muito bom, etc, etc, etc. Chegando até a dar um cartão para os pais de Jennifer, e ele continuou insistindo nisso. Tipo, bastante. No dia seguinte, quando ele foi buscar a Suzanne, ele ficou perguntando se eles haviam conseguido um trabalho para ele, como se fosse obrigação deles, sendo que eles haviam se conhecido há literalmente um dia. Na segunda vez em que Suzanne foi para casa
da família Fisher, Franklin puxou o pai dela de canto e disse que queria conversar com ele em particular. E acreditem ou não, meus amigos, mas ele teve a cara de pau de pedir dinheiro emprestado. O que, obviamente, o pai de Jennifer disse que não. Por motivos óbvios. Com o tempo, Suzanne começou a chamar Jennifer para ir para sua casa para fazer alguma festa de pijama lá, mas os pais dela não gostavam muito da ideia porque eles não confiavam muito em Franklin, já que claramente tinha alguma coisa esquisita nele, eles só não sabiam o quê. Porém, em um certo dia em que o pai de Jennifer havia viajado, a sua mãe acabou cedendo porque literalmente todos os dias ela pedia pra ir pra casa de Suzanne e eles diziam que não. E assim que Jennifer entrou na casa de Suzanne, ela apontou pra uma foto de uma mulher, só que a foto tava meio embaçada, não dava pra ver muito bem. E ela disse que aquela era sua mãe, que se chamava Linda, o que nós sabemos que não era verdade. Era uma foto de uma mulher completamente aleatória que ou Franklin tinha feito ela acreditar que realmente era sua mãe, ou ele a forçava a falar isso pra todo mundo que fosse na casa, meio que apenas pra fortalecer a história que ele havia contado. Uma coisa que Jennifer percebeu assim que ela entrou na casa foi que o quarto de Suzanne não tinha porta, tinha apenas uma cortina, e o quarto de Franklin também não tinha porta, tinha apenas uma cortina, mas tinha um outro quarto, que era o único quarto que tinha porta, mas por algum motivo Suzanne não tinha permissão pra entrar ali. Nunca. E até hoje não sabemos o porquê disso. Mais tarde, enquanto as meninas estavam conversando, Franklin disse que iria levá-las para jantar e que depois as levariam para dançar, lembrando que Jennifer tinha 14 anos de idade e Suzanne tinha apenas 15. Jennifer se lembra de que quando elas foram para esse bar/balada, vários homens ficavam olhando para Suzanne, vários homens muito mais velhos e de forma muito esquisita, só que ela parecia que não estava desconfortável com aquilo, como se ela já estivesse acostumada com isso. Ao voltarem para casa, enquanto trocavam de roupa para dormirem, Jennifer percebeu que Suzanne tinha uma gaveta repleta de lingeries e lingeries bem sexys, que definitivamente não eram apropriadas para sua idade. E ela até perguntou como que o seu pai deixava ela ter aquilo em casa, e Suzanne disse que ele mesmo era a pessoa que comprava praticamente todas, o que é minimamente perturbador. Pouquíssimo tempo depois, enquanto as meninas ainda estavam trocando de roupa, Franklin entrou no quarto segurando uma arma e começou a gritar coisas completamente sem sentido. Nisso, Jennifer, obviamente, como qualquer um de nós, ela começou a chorar, ficou em desespero e do nada, na mesma rapidez que ele tinha feito isso, ele parou e começou a rir, como se aquilo fosse apenas uma piada de muito mau gosto, mas que para ele era, meu Deus, super engraçado. Quando ele foi embora, Suzanne até disse pra Jennifer para ela não se preocupar, porque aquilo era algo que o seu pai costumava fazer apenas como uma brincadeira. Depois disso, as meninas nunca mais tocaram no assunto e continuaram sendo amigas normalmente. Porém, em um certo dia, a família Fisher tinha viajado e quando eles voltaram e abriram a porta, lá estava Franklin sentado no sofá e Suzanne sentado na poltrona chorando. Mas claro que ele tinha uma desculpa perfeita para isso, pelo menos na mente dele. Ele disse que eles tinham ido visitar a família, mas como eles não estavam e como a garagem estava aberta, eles decidiram esperar lá dentro. O que é mentira, porque a família Fisher sabia que eles haviam trancado todas as portas. Então, a partir daí, Jennifer ficou proibida de ir até a casa de Suzanne novamente, porque eles não sabiam se Franklin era uma pessoa perigosa ou não. Em 1985, Suzanne começou um relacionamento com um menino da escola, só que em todos os encontros deles, Franklin ia e ficava meio que observando eles conversando, se beijando, etc. O que, novamente, esquisito. E no começo, o seu namorado aceitou tudo aquilo, porque ele realmente gostava muito dela, mas com o tempo ficou muito estranho e bizarro. Então, eventualmente, eles acabaram terminando o relacionamento. Em março de 1986, Suzanne descobriu que havia sido aceita no Instituto de Tecnologia da Georgia com direito à bolsa integral. E quando ela contou isso pra Jennifer, as duas ficaram muito felizes, porque ela estava muito perto de conseguir seguir os seus sonhos e mais tarde, quem sabe, trabalhar na NASA. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceria. Quando ela contou isso pra Franklin, ela imaginava que ele diria que ela não poderia ir, mas, para sua surpresa, ele disse que sim. Alguns meses depois, Suzanne descobriu que estava grávida, provavelmente do seu novo namorado, e eles chegaram até a conseguir fugir e foram para um motel,
Mas Franklin encontrou os dois. E diferente do motel aqui do Brasil, motel nos Estados Unidos geralmente é um hotel mais barato ou um hotel de estrada. Aparentemente, quando Franklin chegou nesse motel, ele agiu normalmente, não ficou bravo nem nada do tipo, mas na manhã seguinte, ele e Suzanne haviam desaparecido. Em julho do mesmo ano, ela deu à luz a seu bebê, que era um menino, e logo em seguida ele foi adotado por uma família. E acredita-se que o pai desse bebê era Franklin Floyd. Muitos acreditam que ele tenha feito isso de propósito, porque logo em seguida a faculdade descobriu que ela estava grávida e eles acabaram tirando a sua bolsa de estudos, o que é insano eles terem feito isso só porque ela estava grávida, mas é importante lembrar que foi há muito tempo atrás, eram momentos diferentes, né, épocas diferentes, e uma gravidez fora do casamento em uma adolescente era um grande de um escândalo. Após o nascimento do bebê, Suzanne se formou no ensino médio e praticamente logo em seguida eles começaram a arrumar as malas e se mudaram, deixando tudo para trás. Um tempo depois, Suzanne ligou para Jennifer pedindo para que ela fosse visitá-la, mas a forma que ela estava falando era muito esquisita, não parecia com Suzanne, parecia até como se ela estivesse com medo de alguma coisa, então Jennifer falou que não, principalmente depois que Franklin pegou o telefone e disse que ela era uma péssima amiga. E acredita-se que, na verdade, essa tenha sido uma tentativa de sequestrar Jennifer Fisher e fazer com que ela vivesse a mesma vida que Suzanne Servax vivia. Logo em seguida, eles se mudaram novamente. Primeiro, eles foram para Nova Orleans, onde Suzanne ficou grávida novamente, dessa vez de uma menina, na qual foi forçada a dar para adoção. E no dia 21 de abril de 1988, ela deu à luz ao terceiro filho em Phoenix, no Arizona, chamado Michael Gregory Marshall. E dessa vez ela pôde ficar com o bebê, então eles se mudaram para Tampa, na Flórida, e nessa época ela tinha apenas 18 anos de idade. E apesar de Franklin achar que Michael era seu filho, ele não era. Na verdade, Michael era filho de um homem chamado Greg Higgs, que Suzanne havia conhecido enquanto ela trabalhava em um hotel no Arizona, e ele era o garçom. E obviamente, como todos os homens, quando Suzanne começou a trabalhar no hotel, ele ficou interessado, ele achava ela incrível, uma mulher linda, inteligente. E depois de um tempo tomando coragem para chamá-la para sair, ele chamou e ela aceitou. Mas quando ela estava grávida, ela, Michael e Franklin foram embora e Greg Higgs só descobriu que Michael era o seu filho muitos anos depois. Ao chegarem na nova cidade, Suzanne começou a trabalhar contra sua vontade como dançarina em um clube para adultos chamado Mons Venus, que era simplesmente um dos clubes de strip mais populares em Tampa, sendo frequentado por pessoas bem influentes e ricas. E mesmo que toda a situação fosse horrível, Suzanne sempre conseguia passar uma visão mais tranquila de tudo que ela vivia, sempre sorridente e se mostrando como uma mulher incrível que ela era. Nesse clube, ela fez várias amizades com as mulheres que trabalhavam lá, e todo mundo a via como uma mãe maravilhosa que estava disposta a fazer tudo pelo filho. E Michael era completamente apaixonado por ela. Todo mundo via em seu olhar o quão feliz ele ficava só de estar ao lado da mãe. Mas não demorou muito até que as pessoas começassem a perceber que tinha uma coisa muito errada acontecendo. Com o passar dos meses, Suzanne chegava no clube coberta por ferimentos e hematomas. E elas também perceberam que o seu pai, Franklin, que na época era conhecido como Warren Marshall, era um tanto quanto esquisito. Uma das coisas que mais chamavam a atenção era o fato de que ele fazia questão de levá-la todos os dias para o clube de strip, e às vezes ele fazia questão de entrar e ficá-la observando. Lembrando que nessa época todo mundo o conhecia como sendo o pai dela. E mais, de vez em quando ele ficava fazendo comentários sobre o seu corpo, dizendo que os seus seios eram pequenos, que ela estava gorda e que ela precisava de silicone. Credo. E piora. Sempre piora. Uma das melhores amigas de Suzanne, no Mons Venus, era uma mulher chamada Heather Lane. Heather costumava fazer algumas festas privadas, onde geralmente 2 garotas eram contratadas para dançarem, e nessas festas elas ganhavam muito dinheiro. E quando Suzanne soube disso, ela perguntou a Heather se ela poderia participar de algumas festas, porque ela estava precisando do dinheiro extra. E obviamente Heather aceitou, estava tudo tranquilo, mas vem aí Franklin, sendo esquisitão do jeito que ele era. Ele fazia questão de levá-las e buscá-las dessas festas e até mesmo dava camisinhas para a sua filha. O que até aí tudo bem,
né? Vai que ele queria que ela se protegesse, etc e tal. Mas tiveram algumas ocasiões em que ele perguntou para Heather se ele poderia entrar nessas festas. Sim, ele queria observar Suzanne tendo relações com outros homens. O que, obviamente, Heather disse que não, afinal, aquilo ali já era esquisito demais para ela. E para todo mundo. Em uma dessas festas, um dos clientes foi conversar com Heather dizendo que Suzanne estava tentando ali ter relações com outros homens, só que ela queria cobrar extra, o que obviamente não podia. Então ela acabou sendo expulsa, mas quem tinha feito ela fazer isso, né, quem tinha forçado ela a fazer isso, era Franklin. Que por sinal não trabalhava, tá? Ele ficava o dia inteiro em casa fazendo sabe-se lá o quê e indo no Mons Venus observar Suzanne. Bacana. Um tempo depois, Suzanne virou amiga de uma outra dançarina no Mons Venus, de 19 anos de idade, chamada Cheryl Ann Comessel. Cheryl nasceu em junho de 1970 e era a filha mais velha de John e Lois Comessel. Aos 16 anos de idade, ela abandonou o ensino médio e passou a trabalhar como dançarina de um clube em Orlando. Depois de um tempo, ela aceitou voltar para casa e morar com o pai, após os pais se separarem em 1988. Mas apenas um mês depois ela foi embora, se mudando para Tampa e passou a dirigir um Corvette vermelho. E lá ela começou a trabalhar no Mons Venus em janeiro de 1989, onde conheceu Suzanne e Franklin. Cheryl tinha um grande sonho de se tornar uma grande estrela. Ela tinha um espírito muito livre e não se importava nem um pouco com o que as pessoas achavam dela. Na verdade, ela estava 100% nem aí. E além disso, ela costumava ter um nome artístico para suas performances, que era Stevie. Em um certo momento, ela passou a morar com Heather Lane, mas não durou muito tempo porque tanto Heather quanto a outra colega de quarto se incomodavam um pouco com o fato de que Cheryl andava peladona pela casa. Então, ela acabou tendo que se mudar e nisso ela ficou um tempo na casa de Suzanne e Franklin. No começo, ela gostava muito de Franklin porque ele dizia, né, na cabeça dele, que ele tinha vários contatos na indústria de filmes e que ele poderia fazer ela se tornar a estrela que ela tanto queria, o que, sim, era mais uma de suas grandes mentiras. E em um certo momento ele chegou a convencê-la a participar de um filme caseiro que ele faria. Esse filme, porque não podemos chamar isso de filme, era basicamente Cheryl e Suzanne de topless, andando pela praia. E depois ele forçava as duas a ter relações sexuais enquanto ele assistia tudo e filmava. Quando a gente acha que não tem como ele se tornar uma pessoa ainda mais nojenta, ele consegue. De acordo com ele enviaria aquele vídeo para um produtor de Los Angeles e meio que seria já a audição delas. E poucas semanas depois, elas seriam chamadas para várias produções. Obviamente, isso deixou Cheryl muito feliz e animada, porque o seu sonho estava muito perto de se tornar realidade. Mas quando Heather descobriu que ela estava andando muito com Franklin, ela a confrontou e perguntou por que diabos ela estava andando com um esquisitão como Franklin / Roaring Marshall. Alguns dias depois, Cheryl apareceu com um hematoma no pescoço após Franklin tentar estrangulá-la quando ela se recusou a ter relações com ele. E então, Cheryl ficou com tanta raiva que ela decidiu se vingar dele através de Suzanne. Ela fez várias ligações para os serviços sociais da Flórida e informou a eles que ela recebia cheques do governo, sendo que ela recebia mais de $1.500 por semana como dançarina de uma boate para adultos. Por conta disso, os cheques não foram mais enviados e isso deixou Franklin 100% pistola. Ele começou a ir no Mons Venus e ligar para lá o tempo todo perguntando por Cheryl, mas toda vez Heather atendia a ligação e dizia que ela não estava lá, e então desligava o telefone. Em um certo dia, ele decidiu ir até o clube e esperou até que Cheryl chegasse no trabalho. E quando ela chegou, ele tentou puxá-la para dentro do carro, mas como ela começou a gritar, Heather apareceu e chamou seguranças. Mas, infelizmente, uma semana depois, Cheryl Ann Comessel simplesmente desapareceu. Ela foi dada como desaparecida em junho de 1989, mas havia sido vista pela última vez 2 meses antes, em abril. O seu carro, o Corvette vermelho, foi reportado como abandonado perto do aeroporto em maio, e o seu corpo só foi encontrado em 1995.
Como ela estava sem nenhuma identificação, ela acabou se tornando a Jane Doe da Interestadual 275, que foi exatamente onde ela foi encontrada, sendo identificada apenas no ano seguinte, em julho de 1996, e ela morreu por conta de 2 tiros em sua cabeça. Após o desaparecimento de Cheryl, Franklin mudou seu nome para Clarence Hughes e Suzanne se tornou Tonya Dawn Hughes e Michael Hughes. E como uma forma de evitar que eles fossem encontrados, Franklin decidiu se casar com Suzanne, fazendo então de filha para esposa. Pois é. Dessa vez, eles se mudaram para Tulsa, em Oklahoma, e novamente Suzanne foi forçada a trabalhar como dançarina de um clube para adultos chamado Passions. Na época, ela morava com o seu marido e o seu filho de 2 anos de idade em um trailer, e ela tinha apenas 20 anos de idade. Suzanne trabalhava 7 dias por semana, sem nenhuma folga, exceto pelo Natal e no Dia de Ação de Graças, e isso só acontecia porque nessas épocas o clube não abria. Diferente das outras garotas, ela raramente bebia e nunca experimentou substâncias ilícitas, e por conta disso, ela se tornou muito amiga de uma outra dançarina chamada Connie, que também evitava tudo isso. Uma coisa que Connie admirava muito em Suzanne era o fato de que ela era muito inteligente e que ela sempre, em todos os momentos, estava com um livro na mão ou uma revista. O importante era estar lendo alguma coisa. Mas, com o tempo, assim como no Mons Venus, as dançarinas do Passions começaram a perceber que Franklin era um tanto quanto violento. As meninas até chegaram a questionar o porquê que Suzanne estava com ele, mas era bem óbvio o quão obcecado ele era por ela. Ele fazia questão de levá-la e buscá-la todos os dias. Ele também ligava para o clube para ter certeza de que ela estava lá dentro. Além disso, ele a forçava a voltar todas as noites com $200, que seria cerca de R$1.000 hoje em dia. E caso ela não conseguisse, no dia seguinte ela apareceria com novos hematomas. As outras garotas tentavam ajudá-la e imploravam para que ela abandonasse Franklin e fugisse com Michael. Em um certo dia, ela chegou a conversar com Connie e disse que ela morria de medo de Franklin. E, na verdade, ela já havia tentado fugir 2 vezes, só que nas 2 vezes ele a havia encontrado e disse que se ela tentasse uma 3ª vez, ele a mataria. E, obviamente, ela acreditava nele. Primeiro, porque muitos acreditam que Franklin tenha matado Cheryl na frente dela, e cada hematoma era praticamente um lembrete disso. E segundo, porque ele fez ela acreditar que ele era um membro da Ordem Fraternal de Polícia de Tulsa e de que tinha um amigo que era xerife, e além disso, ele tinha várias armas em casa. Em um certo momento, Suzanne começou a namorar o segurança da boate, do clube, que era um homem chamado Chris Martini. E como todo mundo, rapidamente descobriu sobre seus hematomas, e no dia seguinte, em que Franklin descobriu sobre o relacionamento, ela apareceu com o olho roxo. O relacionamento dos dois não durou muito tempo e rapidamente eles acabaram terminando. Um mês depois, ela começou um relacionamento com um jovem chamado Kevin Brown, que era um estudante que estava na faculdade e que costumava frequentar o Passions. Assim que ele viu Suzanne, rapidamente ele se apaixonou. Ela era incrível e absurdamente linda, além de ser inteligente. E quando ele descobriu sobre o seu marido violento e abusivo, ele tentou convencê-la a largá-lo e fugir com ele. Ele disse que ele tinha condições de cuidar dela e de cuidar do seu filho. Inicialmente ela recusou por medo de Franklin, mas eventualmente acabou aceitando e a partir daí seu comportamento começou a mudar. Ela voltou a ser aquela jovem cheia de energia e alegria e agora ela tinha um propósito, que era fugir e dar uma vida melhor para Michael. Ela até passou a dizer que queria fazer faculdade e quem sabe se tornar enfermeira, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Em abril de 1990, 3 homens estavam dirigindo pela Interestadual 35 e quando eles passaram por uma parada de caminhões, um dos passageiros viu um objeto ao lado da estrada e no começo eles pensaram que fosse apenas um sapato, mas ao chegarem mais perto, viram que tinham acabado de encontrar o corpo de uma jovem. Imediatamente, um dos homens correu até um motel que ficava próximo, chamado Motel 6, e falou com segurança pedindo para que ele ligasse para emergência o mais rápido possível. Quando a ambulância chegou no local, a mulher ainda estava viva e então ela foi enviada para o Presbyterian Hospital em Oklahoma, enquanto a polícia ficava ali analisando a cena do crime. No mesmo local onde ela foi encontrada, também foram encontrados alguns objetos, como por exemplo 2 caixas de leite, um pacote de cookies e também 2 latas de Dr. Pepper, que é tipo um refrigerante bem famoso nos Estados Unidos.
E também tinha algumas coisas que pertenciam ao carro que a havia atropelado e alguns itens pessoais. Aparentemente, ela estava andando pela estrada em direção ao Motel 6 com fone de ouvido e por conta disso ela não teria ouvido quando o carro foi em sua direção. E quando essa mulher chegou no hospital, por incrível que pareça, ela não tinha nenhum osso quebrado. Apesar de estar em um estado grave, ela estava estável. Pouco tempo depois, ela foi identificada como sendo Tonya Hughes, que no caso era Suzanne Sevakis, que estava com apenas 20 anos de idade. No dia seguinte, Franklin Clarence Hughes chegou no hospital e disse que ele era o marido. De acordo com ele, os dois, juntamente com seu filho, Michael, estavam indo de Tulsa para Oklahoma para que ela pudesse ir ao ginecologista. E então, eles se hospedaram no Motel 6 por volta das 3 horas da tarde. Por volta da meia-noite, Suzanne teria decidido ir até o mercadinho que ficava na parada de caminhões para poder comprar algumas coisas para que eles pudessem comer. E 15 minutos depois, ela teria ligado de um telefone público para avisar que não tinha encontrado comida de bebê e que estava voltando para o motel com leite e biscoitos. Depois disso, de acordo com ele acabou caindo no sono e só soube do acidente na manhã seguinte. Assim que ele soube do acidente, ele ligou para a polícia. E quando a polícia chegou no seu quarto de hotel para conversar com ele, imediatamente ele disse que ela trabalhava como dançarina de um clube para adultos e que ela adorava sair com caras aleatórios e completamente desconhecidos e que, na verdade, era muito comum ela passar a noite fora de casa. A polícia chegou a olhar o seu carro para ver se tinha algum amassado, sangue ou qualquer coisa que pudesse indicar que ele havia sido culpado pelo acidente, mas como seu carro estava em perfeito estado, ele foi liberado e em seguida foi para o hospital. A esse ponto, Suzanne havia entrado em coma e os médicos falaram que a única coisa que eles poderiam fazer era esperar, não tinha nada que eles pudessem fazer porque eles já tinham feito de tudo. E a reação de Franklin foi nada. Ele não demonstrou absolutamente nada. Nem mesmo quando o médico disse que ainda tinha expectativa de que ela acordasse eventualmente. Depois de um tempo, com o marido assim super preocupado, ele pediu para a enfermeira um pedaço de papel e uma caneta. Quando a enfermeira foi embora, ele escreveu ali, prendeu aquele papel na porta e esse papel dizia que era proibida a entrada de visitantes. Porém, quando Connie foi visitar Suzanne, ela começou a reagir. Ela ainda estava em coma, mas ela meio que acompanhava a sua voz, como se ela realmente estivesse ali, ciente, só faltava realmente o seu corpo reagir a isso e ela acordar. E quando Kevin Brown, que era o cara que ela estava ficando e tal, e queria fugir com ele, quando ele conversou com ela também fez essa reação. Então, toda vez que Franklin saía do hospital, os médicos falavam para Connie para visitá-la, para ver se ela teria alguma melhora. Os médicos também haviam percebido que, além dos ferimentos de atropelamento, ela também tinha vários ferimentos e hematomas antigos e desconfiavam que ela sofresse violência doméstica há anos, mas eles não tinham nenhuma evidência disso, então não tinham como seguir com a investigação e tinham que esperar que ela acordasse. Cada vez mais, Suzanne ia melhorando e os médicos, enfermeiros e amigos criavam ainda mais aquela esperança de que ela fosse realmente acordar e conseguir viver a sua vida muito longe de Franklin. Então, Connie voltou para Tulsa, mas ela tinha certeza absoluta de que Franklin era o responsável pelo atropelamento. E agora, ela só queria que sua amiga acordasse e contasse tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, o hospital ligou para Connie e eles lhe disseram que Suzanne tinha piorado drasticamente da noite para o dia e que provavelmente não iria resistir. Obviamente, Connie voltou para Oklahoma e foi até o hospital, mas até lá já era tarde demais e Suzanne Maurice Sevakis havia morrido. Acontece que na noite anterior, Franklin decidiu visitá-la e ela estava em perfeitas condições e todo mundo tinha certeza que até o fim de semana ela já teria acordado, mas misteriosamente, no dia seguinte, ela havia piorado do nada. E adivinha? No dia seguinte, quando descobriram que ela estava morta, ele não estava em lugar nenhum e depois ainda ordenou que ela fosse cremada, sendo que todo mundo sabia que ela queria ser enterrada. Suspeito. Infelizmente, até hoje não foi provado, mas todo mundo sabe que Franklin Delano Floyd é o responsável pelo assassinato de Suzanne Sevakis. Mesmo que exista 1% de chance de ele não ser o responsável, o que todo mundo duvida, definitivamente ele é o culpado. Ele a sequestrou
Ele a abusou de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele roubou a vida que ela poderia ter tido. Ele roubou seus sonhos. E aos poucos foi lhe matando. Dia por dia, semana por semana, mês por mês e ano por ano. Mas se vocês acham que o caso acabou aqui, vocês estão muito enganados, porque, por incrível que pareça, esse homem conseguiu causar ainda mais estrago. Os amigos de Suzanne se ofereceram para pagar e providenciar um funeral, já que ele se recusava, e Franklin acabou concordando desde que fosse com o caixão fechado, e mais tarde eles decidiram enterrá-la e não cremá-la como Franklin queria, e ela foi colocada no cemitério Park Grove. Enquanto eles estavam lá, organizando todo o funeral, lá estava Franklin colocando Michael em um orfanato. Ele ligou para o serviço social dizendo que havia acabado de perder sua esposa e que estava completamente desamparado, muito triste, etc. E que ele precisava colocar o seu filho no orfanato apenas por 2 semanas, até que ele conseguisse ele se reerguer, conseguir um trabalho, organizar sua vida e, também encontrar uma casa. No dia do funeral, Franklin foi levado a interrogatório porque a polícia havia descoberto que o nome de Suzanne não era Tonya Hughes, porque, na verdade, Tonya Hughes havia morrido alguns anos atrás. Mas como Franklin disse que ele não sabia que a certidão de nascimento era falsa, a polícia não tinha muito como prendê-lo, porque eles não tinham nenhuma evidência de que ele soubesse, e então ele foi embora. Foi então que ele percebeu que as coisas estavam começando a dar errado, e que se a polícia procurasse ali mais um pouquinho, eles descobririam tudo. Então ele precisava ir embora o mais rápido o possível. Acontece que ele havia feito 2 seguros de vida para Suzanne, que totalizavam $80 mil, e eles seriam designados a Clarence Marker Hughes, que era o nome que ele estava utilizando na época. Então, quando a sua esposa morreu, lá foi ele pedir por esse dinheiro, literalmente horas após o funeral. Porém, quando ele foi dar ali o seu número de seguro social, que é tipo o seu CPF, ele deu o seu número real, o de Franklin Delano Floyd. E eu não sei se vocês se lembram, considerando que são muitas informações, Franklin era um foragido. O FBI estava atrás dele há 17 anos. Ou seja, quando o agente de seguro de vida colocou ali o número de seguro social dele no computador, o sistema apitou e mostrou que ele era um foragido do FBI, e imediatamente isso foi enviado para o FBI. Mas, obviamente, o agente de seguros não poderia falar para ele o que estava acontecendo, então ele disse que estava tudo certo, que em alguns dias ele receberia o seu dinheiro. O que não aconteceu, claro. Mas, quase de imediato, Franklin percebeu a bosta gigantesca que ele tinha feito, e agora ele sabia que ele tinha que ir embora correndo, só que antes ele queria pegar o seu filho, Michael, de volta. A esse ponto, Michael estava morando em Choctaw, em Oklahoma, e havia sido adotado temporariamente por Ernest e Merle Bean, mas imediatamente eles começaram a perceber algumas coisas no comportamento de Michael que eram bem preocupantes. Assim que ele chegou na casa do casal pela primeira vez, ele ficou de joelho e começou a bater a sua cabeça contra o chão diversas e diversas vezes. Além disso, ele não parava de chorar de jeito nenhum e ficava deitado no chão como se estivesse com muita dor e agonia. Se recusava a comer e a falar e não conseguia dormir. Isso tudo durou por 5 dias, até que aos poucos ele foi melhorando. E após o fim da primeira semana, o serviço social ligou para Ernest e Merle Bean e disse a eles que havia sido feita uma denúncia formal, alegando que Michael era maltratado pelo pai, e por conta disso ele permaneceria sob os cuidados do serviço social até que o caso fosse investigado, e depois ele foi colocado permanentemente no sistema de adoção, e a família Bean fez questão de adotá-lo, mesmo sabendo que seria um desafio, porque a esse ponto eles já haviam se apegado e se apaixonado completamente por Michael. Mais um erro cometido por Franklin Floyd foi o fato de que ele decidiu voltar para a cidade onde ele nasceu, na Geórgia, que, por sinal, era exatamente o lugar onde ele estava sendo procurado, porque ele havia fugido da prisão lá atrás. Nisso, rapidamente ele foi preso e lá dentro, ao invés de tentar fugir novamente, porque era um padrão aí que ele tinha, ele focou sua atenção 100% em Michael e em recuperá-lo, obter sua custódia,
chegando até a contratar um advogado para que o auxiliasse nisso. Ele também disse ao juiz e ao serviço social que iria se esforçar para ser um pai melhor, queria procurar um emprego, ter uma casa e mudaria de vida. E por incrível que pareça, isso funcionou porque o juiz permitiu que ele tivesse visitas supervisionadas, mas apenas com ali um pequeno critério. Ele teria que fazer um teste de paternidade. E foi então que Franklin Floyd descobriu que ele não era o pai biológico de Michael. E finalmente, logo em seguida, Michael foi oficialmente adotado pela família Bean. Mas claro, Franklin sendo Franklin, ele não iria aceitar isso com tanta facilidade assim. Acreditem ou não, após passar anos foragido, ele ficou apenas 33 meses na prisão e depois ficou livre, leve e solto. Assim que ele saiu, ele voltou para sua luta na custódia de Michael e, embora ele não fosse o seu pai biológico, os seus direitos parentais foram restabelecidos e ele aproveitou disso ao máximo, chegando a ficar rondando a casa da família Bean da forma mais esquisita e assustadora possível. Em julho de 1994, ele invadiu a casa de uma mulher, vasculhou sua gaveta de calcinhas com uma faca e, quando ela chegou em casa, ele a atacou, mas por sorte o seu namorado chegou na casa dela e então Franklin foi preso pela o quê? 1000ª vez. Depois disso, ele perdeu o apartamento, o emprego e também os direitos parentais. Mas claro que a gente não podia ficar nesse caso sem passar mais raiva do que a gente já passou, né? Acho que já tivemos uma cota boa aí de raiva, porque ele recebeu fiança. No dia 12 de setembro do mesmo ano, ele apareceu na escola de Michael e disse ao diretor, que era um homem chamado James Davis, que estava lá para pegar o seu filho. Mas James conhecia os pais adotivos de Michael, então ele ficou bem confuso com tudo aquilo. Porém, o convidou para o seu escritório para ver o que estava acontecendo, para que eles pudessem resolver aquilo conversando. Mas assim que eles entraram, Franklin sacou uma arma e ordenou que ele tirasse Michael da aula. Com medo de colocar a vida de outros estudantes e dos funcionários em risco, James acabou fazendo o que ele mandou. Ele pegou o Michael e depois os dois foram para fora da escola e para dentro do carro de Franklin. Em seguida, Franklin ordenou que ele dirigisse até uma área isolada, onde o amarrou em uma árvore e prendeu sua boca com fita adesiva. E em seguida, ele foi embora com Michael. Depois de um tempo, James Davis conseguiu se soltar e assim que ele foi encontrado, imediatamente ele ligou para a polícia, mas infelizmente já era tarde demais. Em seguida, as autoridades rastrearam qualquer pessoa que conhecesse Franklin e que pudesse fornecer alguma informação que levasse ao seu paradeiro. E uma das pessoas que entrou em contato com a polícia mostrou uma foto de Franklin com uma menina, mas disse que o conhecia como Trenton Davis e que a menina era filha dele, que se chamava Suzanne Davis. Depois, uma das amigas de Suzanne entrou em contato com a polícia e disse que a mulher que tinha morrido, Tonya Hughes, ela conhecia como Sharon Marshall. Como vocês podem imaginar, a polícia ficou bem confusa com tudo isso e agora eles não faziam a menor ideia do nome verdadeiro de Tonya/Sharon/Suzanne. E além de tudo isso, eles perceberam que a garota da foto não poderia ter mais de 6 anos de idade e caso ela fosse mesmo sua filha, ela teria sido concebida quando ele estava na prisão. Ou seja, seria impossível. Mas por agora eles precisavam deixar isso de lado e focar 100% em encontrar Michael. E após 6 semanas, Franklin cometeu mais um erro. A esse ponto ele não sabia que a polícia já sabia das suas identidades falsas, então ele tentou renovar a sua identidade de Warren Marshall. Depois ele usou a sua identidade para conseguir uma carteira de motorista na Flórida e deu seu novo endereço em Louisville, no Kentucky, e rapidamente o sistema alertou o FBI. Pouco tempo depois ele foi preso, mas não tinha nenhum sinal de Michael e muito menos de qualquer criança que pudesse estar com ele. Não demorou muito até que a polícia descobrisse que 1 semana após o sequestro de Michael, Franklin Floyd se internou em um hospital psiquiátrico, onde ele disse que a sua esposa e o seu filho haviam morrido e que agora ele estava devastado. 8 dias depois, ele saiu do hospital e comprou uma única passagem de ida para o Kentucky. E por conta disso, a polícia não tinha nada que levasse ao paradeiro de Michael, porque
eles não sabiam onde ele esteve durante esses 8 dias. E quando Franklin foi questionado, ele disse que ele não havia feito nada com Michael. Depois ele disse que uma máfia o havia sequestrado porque eles queriam ir atrás dele. Então, sequestrando Michael seria meio que uma forma de vingança. Mas logo depois ele mudou sua versão novamente e disse que ele havia o levado apenas para protegê-lo. Em outro momento, ele ligou para sua irmã, Dorothy, e confessou ter matado Michael. De acordo com ele, ele o teria porque ele não queria dizer que o amava. Em janeiro de 1995, a polícia encontrou o carro que ele havia roubado antes de ir para o hospital psiquiátrico. E na esperança de encontrarem alguma coisa, a polícia utilizou cães farejadores para revistarem o carro. E os cães sentiram um cheiro no porta-malas, mas infelizmente não havia nenhuma evidência que pudesse comprovar que Michael estava realmente morto. Mas pelo menos eles tinham o suficiente para acusar Franklin Floyd de sequestro. E ele foi condenado a 55 anos de prisão e só não recebeu a pena de prisão perpétua porque não havia provas de que ele havia assassinado Michael. E agora a polícia precisava descobrir o nome verdadeiro de Suzanne. Quando o carro que Franklin utilizou para o sequestro de Michael foi encontrado, ele foi colocado no leilão após ser revistado e nenhuma evidência ter sido encontrada. E um mecânico do Kansas conseguiu comprar esse carro. Mas, como ele era mecânico, ele queria fazer algumas mudanças e foi quando ele encontrou uma coisa um tanto quanto interessante e assustadora. Enquanto ele consertava o carro, ele percebeu que no tanque de gasolina tinha um envelope e dentro desse envelope tinham 97 fotos horríveis. A maioria das fotos eram de crianças sendo abusadas e uma delas tinha uma mulher, uma jovem, que havia sido claramente torturada. E quando o mecânico viu tudo isso, imediatamente ele ligou para a polícia para que ele pudesse dar a eles essa evidência. Surpreendentemente, pelo menos para a polícia, existiam várias fotos de Suzanne, desde criança até a adolescência, até os seus 20 e poucos anos de idade, em posições extremamente inapropriadas. Obviamente que Franklin alegou que foi incriminado e se recusou a revelar a verdadeira identidade de Tonya Hughes quando confrontado com as imagens. E apesar de negar tê-la tocado de forma imprópria, as fotos mostravam algo bem diferente. Como ele não quis dar nenhuma informação sobre essa mulher que eles conheciam como Tonya Hughes, a polícia decidiu focar na outra mulher, a que havia sido torturada. E devido aos seus ferimentos extremamente graves, eles acreditavam que ou ela morreu durante a sessão de fotos, ou que naquele momento ela já estava morta há algum tempo. Como naquela época existiam várias mulheres desaparecidas, as autoridades decidiram enviar aquelas fotos para a polícia de todas as cidades que Franklin havia morado. E no começo eles não encontraram nada, até que alguns restos mortais foram encontrados em 1995. Quando as autoridades da Flórida encontraram os restos mortais, reconheceram imediatamente as joias e o biquíni. E o ferimento no rosto da mulher combinava com os ferimentos faciais do esqueleto que encontraram. E com base em seus registros dentários, a polícia identificou a mulher como sendo Cheryl Ann Comessel. Em novembro de 1997, Franklin Floyd foi indiciado pelo assassinato em primeiro grau de Cheryl, mas foi declarado incompetente para ir a julgamento. E acreditem ou não, ele odiou isso com todas as suas forças porque não queria ser declarado como louco. Então, em setembro de 2002, ele foi para o julgamento e se recusou a deixar seus advogados de defesa usarem o argumento de incapacidade mental, mesmo que isso o salvasse da pena de morte. Ele argumentou que tudo era uma armação e que a polícia queria culpá-lo por algo que ele não fez, chegando até a dizer que o FBI editou as fotos em que aparecia Cheryl praticamente morta. Mas depois de apenas 4 horas de deliberação, o júri considerou culpado e ele foi condenado à pena de morte. Mais tarde, ao longo dos anos, muitas famílias foram submetidas ao teste de DNA para ver se algum acabava batendo com o DNA de Suzanne, mas nunca correspondia, demorou muitos e muitos anos, até que em 2014 o próprio Franklin disse que queria falar sobre Tonya. Ele disse que o FBI deveria encontrar uma mulher chamada Sandy Chipman, que era uma mulher com quem ele havia tido um relacionamento há muitos anos atrás. Quando o FBI a encontrou, ela disse que a menina nas fotos era sua filha, Suzanne Sevakis, e não Tonya Hughes. Ela também disse que o homem na foto era seu ex-marido, a quem ela conhecia como Brandon Williams,
e que ele havia sequestrado em 1975. E mais tarde, os testes de DNA comprovaram isso e eles finalmente descobriram quem era a garota da foto. Embora Franklin nunca tenha falado sobre o que realmente aconteceu com Suzanne Servakis, ele acabou contando o que ele fez com Michael. Em 2013, o FBI assumiu o caso do desaparecimento de Michael Hughes e em 2014, Franklin Floyd confessou tê-lo assassinado. Ele disse que atirou nele porque ele não o amava mais. Em seguida, ele disse que o enterrou na Interestadual 35. E acontece que no dia do assassinato de Michael, alguém ligou para a polícia descrevendo um homem suspeito com um menino em uma parada de caminhões na Interestadual de Oklahoma. Infelizmente, o seu corpo nunca foi encontrado e a polícia acredita que porcos selvagens acabaram comendo os seus restos mortais. E infelizmente só temos a versão contada por Franklin Floyd do que teria acontecido. Hoje em dia ele está com 79 anos de idade e continua no corredor da morte na Flórida, se recusando a falar sobre o Suzanne Servakis. E esse ano, 2022, foi lançado um documentário da Netflix sobre esse caso chamado A Garota da Foto. É um documentário bem interessante, super recomendo, principalmente porque muitas das amigas de Suzanne foram entrevistadas e contaram com as suas palavras como ela era e tudo que ela passou. O investigador principal do caso, chamado Joe Fitzpatrick, também fala bastante de como foi a investigação e de como ele realmente se envolveu em todo o processo, querendo que ele fosse solucionado e que eles conseguissem descobrir a verdadeira identidade de Suzanne Servakis, que infelizmente foi algo extremamente lento. E o autor, Matt Burback, que escreveu 2 livros sobre o caso, também apareceu no documentário, o que eu amei, já que um dos seus livros, chamado A Beautiful Child, que foi lançado em 2004, foi a minha fonte 100% para a criação desse roteiro gigantesco, e o seu segundo livro, chamado Finding Sharon, foi lançado em 2018. E eu não sei se vocês lembram, mas Sharon teve uma filha em Nova Orleans que ela teve que dar para adoção, e anos depois, essa filha foi encontrada e ela também aparece no documentário. O seu nome é Megan Dufresne e hoje em dia ela tem uma ótima relação com seu avô, o pai de Suzanne, chamado Cliff Servakis, que também passou muitos anos sem saber o que tinha acontecido com a filha. Megan chegou a ter um filho e ela deu a ele o nome de Michael como homenagem ao seu irmão, que infelizmente ela nunca teve a chance de conhecer. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse caso surreal. Cada vez que eu lia mais, eu ficava mais chocada e achava tudo ainda mais bizarro. Quando você vê o documentário, quando você lê o livro, você percebe que tudo isso foi real e que Suzanne teve que passar toda a sua vida vivendo desse jeito e literalmente morando com um monstro. E é ainda mais triste quando você percebe que existem muitos casos parecidos. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de algum caso real que aconteceu com você, com a sua família ou na sua cidade, ou até mesmo um evento aí mais sobrenatural que a gente tanto ama, é só mandar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E é isso, até semana que vem.